Dias da Democracia de hoje debate as propostas de reestruturação das polícias. Os nossos convidados são Orlando Zacconi, delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro e professor universitário de Direito Penal, e Áureo Cisneros, presidente do Sindicato dos Policiais Civis de Pernambuco e um dos organizadores do primeiro Congresso Nacional de Policiais Antifascistas. Zacconi, a primeira pergunta que eu te faço é de respeito às críticas, às polêmicas em torno da militarização das polícias e da desmilitarização das polícias. Quais são as características principais de uma polícia militarizada? Então, o tema da desmilitarização no Brasil ele ainda está muito confuso, né? Porque a população, de uma forma geral, acha que desmilitarizar é acabar com a polícia militar, o que é algo um pouco, né, difícil, uma vez que é uma polícia centenária, né? Não se acaba com uma polícia, aliás, bicentenária, né? De um dia para o outro, e nem é esse o objetivo da desmilitarização. Desmilitarizar também não é deixar a polícia sem armas, né? E então, toda essa confusão no debate, né, nos afasta do cerne da questão, né, do que é desmilitarizar uma polícia no Brasil. No plano internacional, uma polícia militar é uma polícia que está vinculada ao Ministério da Defesa. Então, na Espanha, a polícia chama Guarda Civil, mas ela é uma polícia militar porque ela está dentro do Ministério da Defesa. Já os carabineres no Chile são polícia civil, mesmo tendo uma estética militar. Então, a questão não é a estética. Nos Estados Unidos, as polícias têm toda uma estética militarizada, porque lá você tem, né, soldado, lá você tem sargento, lá você tem tenente, tem toda essa, né, estética militar, mas a polícia é civil, porque ela não está situada dentro do Ministério da Defesa. No Brasil, nós temos a hipermilitarização da segurança, porque nós temos polícias que são forças auxiliares do Exército. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Então, esse é o elemento central que caracteriza... No Brasil, sim. No Brasil, a militarização é na parte, né, dessa existência de uma polícia que presta, né, serviço na área de segurança pública, que é a força auxiliar do Exército. Isso não tem lugar nenhum do mundo, né? Isso quebra princípio federativo e princípio democrático. Por quê? Se a população elege um governador, ela espera que os atos de polícia sejam cobrados desse governador que foi eleito. Só que no Brasil nós não temos isso, porque as polícias militares elas não estão totalmente subordinadas ao governador. Por exemplo, se o governador quiser comprar armas, ele pode ter o dinheiro para comprar as armas, né, que essas armas só serão compradas se houver autorização do Exército. Estou dando esse exemplo, né? As polícias militares elas mandam informações assim do cotidiano da sua área de inteligência permanentemente para o Exército. E essa estrutura, né, que coloca todos os estados do Brasil, né, com polícias vinculadas ao Exército, né, ela quebra, né, essa relação democrática que deve ter na relação, né, da população com a polícia. Né, porque, repara, a gente já teve uma situação, por exemplo, em Minas, quando teve o processo de privatização de Furnas, na época do Fernando Henrique Cardoso, que o governador de Minas, Itamar Franco, era contra a privatização. Ele fez uma ação com 2.500 policiais militares, né, uma manobra militar com a PM. Né, e, naquela época, se especulou a possibilidade do Exército entrar em confronto com a Polícia Militar de Minas. E eu pergunto hoje a vários militares, se houver um comando do Exército num sentido e um comando do governador em outro sentido, a quem a Polícia Militar deve obedecer? Sabe qual é a resposta? Ninguém sabe. Porque essa polícia ela está, ao mesmo tempo, vinculada ao governador e ao Exército. Então, acho que é urgente nós concentrarmos o debate da desmilitarização no Brasil, da separação das polícias estaduais militares, né, das Forças Armadas, entregando essas polícias ao comando exclusivo do governador. Isso eu acho que é o ponto principal que não é debatido. Aliás, não é debatido porque foi através dessa estratégia de manter polícias militares vinculadas ao Exército que as Forças Armadas se mantiveram pós-constituintes, né, no controle, né, político dos destinos do país. Porque a Constituinte de 88, né, ela foi feita com um lobby muito grande de militares. Isso está no livro Que Resta da Ditadura, da editora Boitempo, né, onde os militares fizeram questão de disputar na Constituinte um espaço de manutenção das Forças Armadas, né, dentro, né,
dessa estrutura de poder que se mantém até hoje. Eu falei ontem na abertura do Congresso dos Policiais Antifascismo que a militarização da segurança pública no Brasil foi a porta de entrada da militarização da política. Pronto. Esse é o ponto que... Esse é que é o ponto. Eu gostaria de passar agora para o Áureo. Eu acho que houve uma inflexão na conjuntura política nacional, um processo que se inicia em 2013, mas com a eleição do Bolsonaro, essa inflexão, digamos, se cristaliza. A gente assiste hoje não apenas esse processo que remonta à ditadura de 64, mas que se define hoje pelo retorno dos militares ao Executivo Federal através do voto. E o que a gente percebe é, na verdade, não apenas a militarização da política, mas a militarização da própria sociedade. Se tornou muito mais difícil hoje fazer um discurso contrário à militarização das polícias nesse contexto em que cresce a popularidade daqueles que fazem uso de armas, não apenas no aparato estatal, mas também no aparato paraestatal. Como é que você vê essa situação na atual conjuntura política nacional? Pois é, inclusive o movimento de policiais antifascismo dá o contraponto a esse processo de militarização da segurança pública e da sociedade, né? A gente acha um retrocesso tremendo, né? Essa questão da liberação das armas. Por quê? Porque polícia trabalha com o quê? Com proteção de vidas. Isso não tem nada a ver com forças armadas. Força do Exército, Marinha, Aeronáutica, é questão de guerra. E ainda há esse discurso de guerra interna, E a gente não pode tolerar isso. Há um processo de militarização, inclusive, da Polícia Civil. A gente tem vários departamentos aí militarizados. E a gente faz o contraponto desde o Simpol, da Federação Nordestina, agora do Movimento Policiais Antifascismo, a toda essa onda de militarização. Porque aí tem o lado obscuro que está agora ficando mais claro, né? Que é a disseminação da intolerância devido a isso aí. Então, é esse o objetivo desse Congresso de Policiais Antifascismo. E a questão da desmilitarização, quando você fala na questão corporativa também. Você sabia que os praças não têm direito a reivindicar qualquer direito trabalhista. Policial não pode fazer greve, inclusive a Polícia Civil, com a decisão do Supremo Tribunal Federal, não pode fazer greve, não tem hora extra, não tem adicional noturno. Você não pode reunir mais a categoria sob ameaça. Inclusive, a gente foi do Cipó aqui ameaçada até de prisão por estar fazendo passeatas, reivindicando melhores condições de trabalho. Então, isso também embrutece muito o trabalhador da segurança pública, essa falta de perspectiva, essa falta de você poder reivindicar seus direitos, que são negados. Todo trabalhador brasileiro tem direito à hora extra, adicional noturno. O trabalhador da segurança pública não tem. Então, é essa perspectiva na segurança, de mudança, de reestrutura da segurança pública, desde a militarização, como também passando pela Polícia Civil, da reestrutura também dos cargos. Isso aí vai contribuir para uma sociedade menos desigual, mais solidária, mais tolerante. E volta à pauta de 2013, né? Aquela pauta das reivindicações, né, que acirrou os anos ali, com o Brasil dividido entre uma pauta de intolerância e uma pauta progressista de tolerância. E aí o movimento dos policiais antifascismo, com esse congresso, discute justamente isso. Essa disseminação do ódio, esse armamentismo que está sobre agora a sociedade brasileira, e a gente não vai poder admitir isso. E o movimento antifascismo é isso aí. Contraponta toda essa onda fascista, né? Reacionária. E, Áureo, qual é o papel da formação dos policiais na construção dessa estrutura militarizada? A introdução, por exemplo, das disciplinas de direitos humanos,
teve algum tipo de repercussão nesse processo formativo? Olha, a gente tem uma estrutura ainda na polícia de 64 ainda, da ditadura militar. As academias não modificaram muito. A gente tem até a matéria de direitos humanos nas academias, mas é um faz de conta. Você não tem, às vezes, muitas das vezes, o direitos humanos aplicado nas academias de polícia tem a carga horária menor do que as matérias mais operacionais da polícia. Quando chega o momento das técnicas de abordagem, tudo aquilo que foi ensinado na disciplina cai por terra? Você sabia que a gente, na técnica de abordagem, só da Polícia Civil, né? Uhum. A gente era para trabalhar muito na inteligência. E é isso que o Brasil está precisando, de polícia de inteligência. E a gente, na academia, treina mais os procedimentos operacionais da própria polícia militar, né? Aquela imobilização e tal, do que a própria inteligência da nossa instituição. Né? O manejo da inteligência, das investigações. É isso, esse processo de militarização dentro da Polícia Civil também. Um comentário em relação a essa pergunta. É muito difícil você ter policiais incorporando o debate de direitos humanos se esses direitos humanos não são respeitados, inclusive para eles, por conta da militarização. Repara, se um policial ele é proibido do direito de greve, né, e essa decisão do STF é absurda, porque o fato da segurança pública ser serviço essencial não pode eliminar esse direito do trabalhador, porque saúde também é serviço essencial. E quem é que vai dizer que serventuário da saúde não pode fazer greve? O que está sendo necessário no Brasil é a regulamentação do direito de greve dos servidores e principalmente a regulamentação do direito de greve dos policiais. Mas nós estamos na contramão. Um dos ministros, ao decidir pela proibição do direito de greve da polícia, inclusive da Polícia Civil, comparou os policiais a soldados. Essa decisão é uma decisão de militarização da segurança pública. Então você vê, um policial militar, ele é proibido não só do direito de greve, mas também do direito de sindicalização, conforme o Áureo falou, do direito de filiação partidária. Né? Ele está submetido a um estatuto de guerra em tempos de paz, com prisão administrativa. Outro dia saiu nas redes sociais que um soldado encontrou um capitão numa choperia do Rio, não bateu continência para o capitão deu voz de prisão. 21 dias. 21 dias. Porque se encontrar na choperia... Quer dizer, como é que você vai explicar para um policial que está sendo construído não como trabalhador, mas sim como um subcidadão, porque, conforme eu falei, nessa condição militarizada... Os direitos políticos dele estão em recesso. Sim, né? Como é que você vai convencer esse cara que ele tem que respeitar direitos humanos se ele não está numa condição de cidadania plena? Então, quer dizer, eu acho que não adianta a gente tentar mudar o ensino, não adianta a gente tentar, né, mudar a formação, né, cultura policial, se a gente não mudar as estruturas. Né? Ou seja, é urgente a desmilitarização no aspecto também de garantir os direitos desse trabalhador. No Ceará, eu esqueci de falar isso ontem, tem 1 ano ou 2 anos talvez, o Ministério Público entrou com uma ação querendo proibir as associações de PMs, dizendo que as associações de cabos, soldados, associações queriam burlar a proibição da sindicalização. Olha só. Aqui em 2012, eu não era da direção do sindicato, mas já participava do sindicato, a gente foi proibido de fazer uma passeata pela justiça. O governador entrou com pedido e a justiça acatou. A gente foi proibido de fazer uma passeata porque a gente está exigindo melhores condições de trabalho naquele momento. Imagina. Né? E a discussão era se assemelhar, a Polícia Civil se assemelha aos trabalhadores da Polícia Militar. Que não são trabalhadores dentro dessa estrutura. Devido a essa estrutura desumana, arcaica, os policiais não se sentem trabalhador. E a gente quer se sentir trabalhador, quer ter dignidade, quer lutar por essa dignidade. Você sabe que a dignidade trabalhista não cai do céu, não cai de um governante, não é pela sensibilidade do governo, não. Ou o trabalhador vai para a luta, no caso o policial vai para a luta, ele não tem dignidade, não tem nem reajuste salarial na reposição inflacionária, porque nenhum governante, estou no sindicato, nessa luta sindical há mais de 10 anos, nenhum governo, em nenhum ano, ele foi sensível de dizer, ó, chama as categorias, vamos ver o que é que pode fazer. Nem as inflações nos disponibilizam, a gente tem que estar fazendo movimento, tem que estar ameaçando paralisar as atividades, ou agora já não pode mais fazer movimento tartaruga, infelizmente, que a gente
não quer fazer isso, mas para que tenha pelo menos a reposição inflacionária. Não há uma sensibilidade. Zacconi, qual é o papel desempenhado pela política de guerra às drogas, que nasce lá nos Estados Unidos, em Nova York, com Rudolph Giuliani, nessa potencialização da militarização das polícias no Brasil? Então, na verdade, essa guerra é um pouco antes do Giuliani, ela começa lá no Nixon, depois o Reagan, são duas declarações de guerra às drogas, uma começa no governo Nixon, a primeira, e a segunda no governo Reagan. Evidentemente que isso tem a ver com a conjuntura internacional, o fim da Guerra Fria incentivou muito, né, a segunda declaração de guerra às drogas, porque era uma forma de se manter aquecido o mercado das armas. O mercado das armas precisa de guerra, né? E naquele momento você ainda não tinha a questão do terrorista, né? E, aliás, muitos dizem que hoje, né, a flexibilização com a legalização da maconha nos Estados Unidos veio muito em razão da criação de um novo inimigo, que é o inimigo terrorista. Mas até aparecer lá o terrorista, né, você tinha ali que criar um inimigo, e o inimigo seria o traficante. Essa distinção entre traficante e consumidor de drogas, ela é o ponto central, né, desse debate, porque os Estados Unidos se declaram um país consumidor de drogas, porque os americanos diziam que essas drogas não eram produzidas no território dos Estados Unidos e declaravam que os países que mandavam drogas para os Estados Unidos eram países traficantes. E aí começa, né, a declaração de uma política bélica dos Estados Unidos em relação a esses países que produziam. Mas lógico que isso aí deu muito direcionado aos países da América Latina. Conjuntura geopolítica, porque olha só, a seletividade começa porque você já tinha em convenções internacionais, né, uma quantidade imensa de drogas controladas e proibidas, mais de 100, mas somente 3 foram escolhidas para repressão internacional: maconha, coca e papoula. Maconha, questão do México, que estava ali do lado dos Estados Unidos, uma área de controle importante para eles. Né? Cocaína, América do Sul. Né? E papoula, Oriente Médio. Ou seja, também foi uma estratégia geopolítica dos Estados Unidos de manterem bases militares, né, nessas regiões, mesmo com o fim da Guerra Fria. Não sei se você está entendendo, né, que dentro dessa conjuntura, né, o debate sobre, quer dizer, a guerra às drogas não atingia, né, drogas sintéticas, anfetaminas, que também muitas das vezes eram proibidas, porque essas drogas eram produzidas na Europa, nos Estados Unidos, e ali não havia necessidade de se estabelecer um campo de guerra. E aí se cria essa figura, né, do inimigo traficante, que começa no plano internacional como sendo regiões, mas que são incorporadas pelos países, né, internamente nas suas legislações, e o traficante de drogas vai sendo alçado a essa condição de inimigo público número 1. Mas, Áureo, na rotina do dia a dia da polícia, qual é a face desse inimigo interno? É terrível. A que serve essa legislação pesada e esse direcionamento do Estado de combate às drogas? Primeiro que a guerra às drogas a gente perdeu. Né? Nós perdemos. A polícia perdeu, o Estado perdeu. Não tem mais por que insistir nessa questão. Está perdendo, porque a guerra continua. Né? Perdemos, E tem a questão também da vitimização. Quem são as vítimas da guerra? Da população periférica, negra, pobre, né? Porque a gente participa de investigações e recebe os BOs da Polícia Militar quando há, né, toda uma revista de um cidadão numa periferia que é encontrado com ele $4 de maconha e 200 ou 300 reais, esse cara é um consumidor. No entanto, ele é preso e muitas vezes vai como traficante. Não sei se acontece isso lá também. Quando você vê aí, helicóptero com 500 quilos de cocaína foi constatado e não foi apreendido. Né? Você faz uma revista dessa em Boa Viagem e o camarada, porque é de Boa Viagem, ele termina sendo considerado viciado, não traficante. Então veja que é
uma questão muito excludente, né, e vitimiza justamente essas populações pobres e o policial que está nessa guerra. Mas qual policial que está nessa guerra, Zacone? É o soldado, é o sargento, é o cabo, é o agente de polícia. A elite da polícia não está na rua, não pega justamente essa guerra às drogas. Né? As castas da polícia, delegados, coronéis, oficiais, não estão na rua, não pega essa guerra. Então, vitimiza toda essa guerra às drogas, a população pobre, né? E o policial. É isso aí a consequência dessa guerra às drogas. E não tem levado à diminuição, né? Ao contrário, o tráfico só aumenta. Em qualquer esquina no Brasil, nos Estados Unidos, até na própria Europa, você encontra droga. Então isso mostra a falência. Mas o objetivo, às pensando aqui, que se o objetivo da guerra às drogas é encarcerar o maior número possível de determinados sujeitos sociais, essa guerra foi vitoriosa, né? Porque a política de encarceramento é uma política vitoriosa do ponto de vista daqueles que querem... não é? Ela é fracassada nos objetivos que ela declara, mas esses objetivos são falaciosos, são mentirosos. E aí, Zacone, eu queria te perguntar, você, professor... Aliás, desculpa, porque toda a guerra às drogas ela é fundamentada na ideia, né, de proteção à saúde pública, que é uma mentira maior do que isso. Se o Estado tivesse preocupado com a saúde pública, cuidava do SUS, não promovia uma guerra, porque até o conceito de cuidar da saúde através de uma guerra já é algo totalmente paradoxal. Como é que você vai querer cuidar da saúde produzindo uma guerra? Não existe nada no mundo que ofenda mais a saúde do que uma guerra. E estamos em guerra. Exatamente. A guerra às drogas aí. Mas a pergunta que eu te faria era que, durante muito tempo, o direito penal zelou pela defesa da propriedade privada. Não é? Quer dizer, a punição, o encarceramento se vinculava àqueles que atentavam contra a propriedade, até hoje. Mas, quer dizer, a novidade que surge com a política de guerra às drogas é porque não se trata, na verdade, diretamente de um atentado à propriedade, né? Isso deixa claro, queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Isso deixa claro o objetivo, na verdade, de retirar de cena, perseguir, seja através de políticas genocidas, seja através do encarceramento em massa, uma determinada parcela da população. Sim. Que tem um histórico na sociedade brasileira. Higienizar, né? Sim. São criminalidade de mercado. Então, quer dizer, a questão econômica está presente. E ela está presente com o direito penal exercendo uma seletividade cruel, né? E a gente pode falar até de uma forma injusta, porque o mercado das drogas ilícitas, segundo o FMI, está entre os 6 maiores mercados do mundo. Drogas ilícitas. Se for bolar drogas lícitas e ilícitas, se for bolar drogas, está entre os 3 primeiros. Acho que é o segundo maior de drogas, se for juntadas da farmácia. Mas as das drogas ilícitas estão entre a 6ª maior economia do mundo. Essa economia não fica no varejo. Aliás, nenhuma economia de negócio nenhum fica no varejo. Se você quiser ver a economia da cerveja, se você for observar o dono do botequim, o dono do bar da esquina, ele não é o detentor da economia da cerveja, pô. Ele é a última ponta do negócio da cerveja. Então, dentro da economia da cerveja, o cara que tem um ponto de venda, né, um botequim na rua, um bar, né, ele representa muito pouco dessa economia. A mesma coisa acontece com as drogas ilícitas. O varejista das drogas, ele está participando de forma muito insignificante dentro dessa economia global das drogas. Aonde está a economia das drogas ilícitas? Essa é a grande pergunta. Aonde está? No sistema financeiro. Onde se guarda uma das maiores economias do mundo, se não no sistema financeiro? Tem cerca de 5 anos atrás, foi feita uma investigação nos Estados Unidos, né, em relação a um banco, o HSBC, tem que dar nome aos bois, né, de lavagem de dinheiro de drogas. Né? O HSBC levava... isso foi investigado pelo Senado dos Estados Unidos. Aviões com carregado de dólares, sem escrita nenhuma, foi punido. Sabe como é que foi feita a punição do banco nos Estados Unidos? Multa. Nenhum executivo do banco foi criminalizado, porque, segundo o próprio Senado dos Estados Unidos, isso poderia gerar um problema no mercado financeiro. E, quer dizer, no final das contas, a repressão, a violência do grande encarceramento, a violência por letal, né? Essa quantidade de pessoas que a polícia mata hoje dentro das comunidades, tudo sob o argumento dessa guerra às drogas. Ou seja, a distribuição, né, da violência dessa guerra
frente a esse mercado era direcionada para os mais pobres, né? Direcionada para aqueles que estão numa relação mais fragilizada nesse mercado. Então, é urgente se falar em legalização. Aliás, o mundo inteiro está falando isso, não foi só o Uruguai, não. O Canadá, ano passado, legalizou. O próprio Estados Unidos, Estados Unidos, vários estados. 10 estados. Exatamente. E no Canadá teve uma notícia agora que é estarrecedora. Os caras que têm loja para vender maconha estão sendo multados porque não estão abrindo a loja no horário devido. Ou seja, o cara tem que abrir a loja 8 horas, se ele abre às 10, ele é multado. Quer dizer, você vê, você está regulamentando o mercado, porque esses consumidores existem. Existem pessoas que estão procurando os efeitos da maconha. A maconha, então, virou uma droga popular. Ela é consumida por pessoas idosas, por pessoas jovens, por pessoas com dinheiro, por pessoas pobres, né? Por profissionais. Né? É uma droga popular como a cerveja. Como é que você vai proibir um mercado desse, né? Sem gerar esses problemas que nós estamos vendo? Pode remontar à lei seca nos Estados Unidos, exatamente. Né? Onde foi criado todo aquele contrabando e que gerou o quê? Gerou os Al Capones da vida, a corrupção política. É o que acontece na droga hoje, né? Além disso aí do sistema financeiro, né? Tem a questão da corrupção política. O helicóptero mesmo foi de um político, com 500 quilos de cocaína. Então, isso mostra que é preciso, é urgente essa questão da legalização. Eu me lembro, não, mas isso vai ser terrível para a sociedade. Como? Terrível está sendo agora. Eu costumo, Zacone, dar muito o exemplo, Marcos, do cigarro. Uma geração antes da minha, de cada 10 brasileiros, 8 fumavam. Na minha geração, foi o inverso. De cada 10 brasileiros, apenas 2 fumavam. 2, 3, no máximo, fumavam. Porque as políticas preventivas do governo... Política pública. Funcionou. Não está aqui fazendo incentivo ao consumo de droga, pelo contrário. A gente sabe o dano que causa, mas aí tem que ter a questão da saúde pública atuar, dos programas de prevenção do governo, esclarecendo, né, e não a gente está submetido a uma guerra perdida. Você sabe que no Uruguai, com a legalização da maconha, foi proibida a propaganda da maconha em todos os veículos de comunicação, no decreto de legalização. E aí falaram para o Mujica na época, falaram assim, mas e o álcool? Ele falou, proíbe também. Hoje no Uruguai é proibida a propaganda de qualquer droga nos veículos de comunicação. No Brasil, você liga a televisão 4 horas da tarde para assistir o Fluminense Futebol Clube, o maior clube de futebol do mundo, e tem uma propaganda de álcool, né? E o meu filho de 11 anos está lá, né, sendo... né, chamado, né, porque a propaganda é um chamado, né, bombardeado por essa propaganda. E se você fala hoje no Congresso Nacional da necessidade de se restringir o horário da propaganda de cerveja, só horário, porque a propaganda de cerveja hoje no Brasil é 10 horas da manhã. Se pedir para restringir o horário, os mesmos parlamentares que são contra a legalização da maconha votam contra a restrição do horário do álcool. Por quê? Porque você tem todo um lobby de uma empresa, né? A Ambev é uma empresa, né, da América do Sul. Acho que da América do Sul é maior. E, você tem todos os interesses econômicos que giram ali em torno disso. Né? Então, a gente podia estar com a legalização, né, por exemplo, da maconha, arrecadando impostos, fazendo com que esses impostos fossem destinados, né, à saúde, ter uma racionalidade, digamos assim, no trato do tema das drogas. E com as políticas preventivas. A gente, nesse segundo bloco, falou largamente sobre a importância para a reprodução dessa concepção militarizada da polícia, da política de guerra às drogas, mas vocês estão organizando esse seminário, o primeiro Congresso Nacional de Policiais Antifascistas, e eu queria, Áureo, que você dissesse quais foram os principais temas tratados e se a questão da reestruturação das polícias foi um tema central do Congresso. Sim, é o tema central de todo esse movimento, né? A reestruturação da segurança pública, porque esse sistema que está aí não dá para continuar com ele, está falido. Para você ter uma ideia de a polícia de investigação, que é a polícia civil no geral, ela só
consegue apurar 20% dos homicídios que ocorrem e a justiça só consegue punir 10% dos homicidas. Então, a gente, nos percentuais, nos índices que são estabelecidos, a gente vê que não tem uma efetividade nas investigações. Então, esse sistema que está aí, não dá mais para continuar com ele. A gente quer uma reestrutura. E aí a gente debateu sobre a questão da carreira única. É muito importante essa questão da desestrutura. O policial ser reconhecido como trabalhador é muito importante, porque ele vai ver na luta dos outros trabalhadores que nós somos uma sociedade. O policial não pode ser uma ilha. Tem que estar para, inclusive, ter dignidade nessa questão trabalhista. O discurso do policial como sendo um soldado acaba fazendo com que ele não se identifique com a massa trabalhadora, com as demais categorias. Né? Embrutece o trabalhador. E esse trabalhador da segurança pública é negado direitos básicos de qualquer trabalhador. Hora extra a gente não recebe, adicional noturno. Não podemos, na Polícia Militar, não se pode ter a sindicalização, como Benzacone disse aqui, e isso está resvalando para a Polícia Civil. Volto a repetir, o Supremo Tribunal Federal proibiu o direito de greve. Já tivemos também um direito aqui ceifado, que foi a questão da mobilização em 2012, que a gente fez aqui e o tribunal daqui proibiu a pedido do governador. Então, há esse processo também de militarização para que a gente fique ainda mais embrutecido, né? E a perda desse senso do policial se reconhecer como trabalhador. Para quê? Para essas reformas anti-povo aí, anti-trabalhador, a gente poder reprimir. E esse movimento é o contrário. A gente quer estabelecer, a gente quer fazer parte dessa sociedade como a gente é. Não é uma ilha. Na questão da reforma da Previdência, como o Benzacone colocou aqui, infelizmente, as instituições nacionais, nossas, sindicais, estão pedindo o quê? A semelhança da questão previdenciária, o tratamento semelhante ao dos militares. Nós não queremos isso. O Sindicato dos Policiais Civis fez esse discurso lá e a federação, que sou presidente da Federação Nordestina de Policiais Civis, não quer isso aí, a militarização, não. O que a gente quer é que essa reforma perversa e cruel contra o povo brasileiro seja derrotada. E a gente vai para a rua derrotá-la. Não pode aceitar uma perversidade de se acabar a Previdência Pública, porque eu tenho família, que você vai ser muito prejudicada, talvez não consiga nem se aposentar. Eu venho de uma região, da zona da Mata Norte de Pernambuco, para você ter uma ideia, de Vicência, eu sou de lá, zona Canavieira, os trabalhadores estão trabalhando por ano de carteira assinada, 3, 4 meses, cana-de-açúcar, moagem da cana-de-açúcar. Estabelecendo o limite para um trabalhador rural de 25 anos, quando é que esse trabalhador rural vai conseguir se aposentar com 25 anos de contribuição? Infelizmente, nosso tempo terminou. Gostaria de agradecê-los pela participação no programa e convidar vocês a continuarem acompanhando o Trilhas da Democracia, sempre às segundas, às 9h30 da noite, com reapresentação aos domingos, às 7 horas da noite. Até lá!